Oi, meu povo, sou a Mariana Leal, neuropsicóloga, e estamos aqui novamente no Psicomite. Oi, pessoal, meu nome é Raquel Santana, sou psiquiatra da infância e adolescência. E a gente vai conversar sobre o que hoje, minha amiga Mariana Leal? Bom, hoje nós vamos voltar um pouquinho para falar sobre TDAH. Algumas dúvidas surgiram depois do nosso primeiro podcast e nós pensamos em trazer uma frase, uma interrogativa para vocês. Bom, a frase é assim: meu filho vive no mundo da lua. Quando procurar ajuda? E aí as pessoas me trazem muito, Raquel, eu não sei se você ouve isso no seu consultório, muito assim: gente, hoje todo mundo tem TDAH. E aí, Raquel, todo mundo tem TDAH? Não, a prevalência de TDAH na população varia entre 5% e 8%. Eu gosto de dizer que o TDAH é um diagnóstico dimensional, ele não é um diagnóstico categórico. O que isso quer dizer? Diagnóstico categórico é igual gravidez, ou você está grávida ou não. Covid, ou positivou ou não. O TDAH ele é um espectro de apresentação, é igual à hipertensão arterial. Todo Exatamente. mundo tem pressão arterial, mas a gente tem uma faixa, né, dentro da normalidade do esperado para aquela amostra populacional, e quando está abaixo ou acima a gente tem um problema. Todo mundo tem desatenção, todo mundo Exatamente. tem atenção, mas algumas pessoas, quando a gente faz um estudo populacional, têm níveis abaixo do esperado. Raquel, foi muito interessante isso que você falou. Ano passado eu pude estar no BRAIN, que é um congresso internacional, e eu participei da sala do Paulo Matos, que é uma referência no Brasil e no mundo para TDAH. E ele deu exatamente o exemplo da hipertensão. Olha só! Exatamente, eu até filmei, sabe? Sim. Então, o que significa? É exatamente isso, né? Nem todo mundo tem TDAH. O que é importante a gente avaliar, e eu concordo plenamente com você, que o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, Sim. para a gente poder realmente fechar, eu acho que tem que ter muito claro que os sintomas têm que ter começado na infância, antes dos 12 anos. Isso é um critério diagnóstico, né? Sim. Até o DSM-4, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico, né, que a gente utiliza como base para realizar diagnósticos em psiquiatria, era 7 anos de idade. Só que os adultos não se lembravam de como eles eram antes dos 7 anos de idade. Então, a partir do DSM-5, essa nota de corte foi antes dos 12 para facilitar o diagnóstico de adultos. Mas se alguém começa a apresentar sintomas de desatenção na idade adulta, provavelmente não é TDAH, né? É uma desatenção por outro motivo, por ansiedade, por depressão. Então, a gente tem que investigar outras causas. Isso, por isso que eu falo para você sempre quando você me pergunta sobre a avaliação neuropsicológica, quanto que a avaliação ela tem que ser completa, porque ela tem que avaliar o paciente de uma forma muito global, ela tem que avaliar o humor, o comportamento, se é um adolescente, uma criança, tem que avaliar as questões escolares, até para investigar transtorno específico da aprendizagem. Então, o diagnóstico, não é todo mundo que tem TDAH, mas a gente precisa entender quais são os critérios diagnósticos. Uma pergunta importante que as pessoas trouxeram era quais são os subtipos. Nós já até falamos no outro podcast, mas vale a pena a gente poder relembrar. Quais são os subtipos de TDAH, Raquel? A gente tem o TDAH predominantemente hiperativo e impulsivo, que é mais comum em meninos e é um desafio diagnóstico porque os sintomas de desatenção não são tão importantes. Então, a gente fala transtorno de déficit de atenção, mas não tem sintomas tão importantes em relação à desatenção. É mais em relação à hiperatividade e impulsividade. A gente tem o tipo predominantemente desatento, que é mais comum em meninas, e a gente tem a apresentação combinada, que a gente tem tanto sintomas de desatenção como de hiperatividade e impulsividade. Então, se a gente for pensar em termos de sintomas, né, o que os pais eles precisam ficar atentos, né? Quando que é o momento de buscar um profissional para realizar uma avaliação específica? Eu diria quando gera prejuízo. E nem sempre o prejuízo vai ser escolar. Pode ser Exatamente. prejuízos na interação social com outras crianças. Uma criança muito impulsiva ou muito desatenta, muitas vezes não consegue vincular de uma forma adequada, participar das brincadeiras de uma forma adequada. Então, prejuízo é em todas as áreas da vida. Isso.
E o que eu acho super importante, né? Eu atendo muito adolescentes, você sabe, né? Eu gosto a partir dos 10 anos. Esse é meu público do consultório. Aham. E eu falo muito para os pais, né? Como os pais podem ajudar esses adolescentes? Eu penso que a primeira coisa que a gente precisa fazer enquanto profissional de saúde mental é a psicoeducação. Os pais precisam ter a compreensão de que a dificuldade ou o prejuízo do filho não é por uma falta de vontade ou uma preguiça. É porque realmente o cérebro dele funciona diferente. A pessoa não consegue executar aquilo que ela sabe que tem que fazer. Exatamente. E por isso que falar funciona muito pouco, né? Exatamente. Ficar cobrando, criticando e falando funciona pouco, porque a pessoa com TDAH, ela sabe o que ela tem que fazer, mas ela tem dificuldade em executar. Isso. E eu sei que você, como neuropsicóloga, trabalha muito orientando os pais. Que dicas que você daria nesse sentido? Antes de dar a dica, né, e eu falo que a primeira dica que eu dou, já vou citar uma primeira dica, é o quê? A empatia, o entendimento do que é. Então, eu vou dar um exemplo para você muito clássico e um exemplo muito significativo. Muitas vezes, com o paciente TDAH, né, principalmente vamos pensar em um adolescente, num pré-adolescente, vem junto, Raquel, uma ansiedade de desempenho. Porque ele sabe que ele não vai correr, ou ele às vezes tem um medo, uma crença de incapacidade muito grande, que ele não vai conseguir cumprir aquilo que ele precisa. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Eles são muito estabanados, até porque o córtex pré-frontal, em termos de desenvolvimento neurológico, é a última estrutura do cérebro que se desenvolve. Sim, até os 25 anos, né? Então, E imagina... é por isso que a gente tem um comportamento hiperativo. Porque o córtex pré-frontal, na região motora, tem uma alteração. Por isso que a pessoa é tão inquieta, por isso que ela é estabanada. Exatamente. E aí a criança com TDAH é aquela criança que vai pôr suco, ela derruba na toalha, é aquela criança que quebra o copo. E olha só uma orientação importante para os pais. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você recebe uma visita na sua casa e essa visita derruba um copo, quebra um copo, o que você faz? Eu vou primeiro acalmar essa pessoa, falar que ela não precisa ficar preocupada, que isso acontece, vou tratar com gentileza, vou ajudar a arrumar a bagunça, vou acolher essa pessoa. Você vai dizer, tá tudo bem, de boas. O que acontece quando essa criança quebra um copo em casa? Contrário, né? Não é? Infelizmente, Meu Deus, né? que Sim. desastrado, por que você fez isso? E aí a gente começa a implantar nessa criança uma ansiedade de desempenho. Porque ela nunca é boa o suficiente, ela nunca vai ser boa o suficiente para atender as expectativas que os pais têm sobre ela. E sabe o que eu diria para os pais? Essa criança, infelizmente, ela já vai ser muito criticada em diversos lugares. Ela vai ser criticada pelos amigos, ela vai ser criticada pelos professores, nos diversos ambientes que ela vai estar presente. Então, como é importante que ela se sinta valorizada para construir uma boa autoestima no ambiente mais seguro que ela tem, que é dentro de casa. Sim, e o ambiente que ela tem segurança de que ela vai ser amada de forma incondicional. Sabe que quando eu trabalho orientação parental, eu trabalho os pilares da orientação parental. E o primeiro deles é amor incondicional. E aí os pais falam assim para mim, mas claro que eu amo meu filho, mais do que... Eu vou dizer, eu amo meu filho mais do que tudo nessa vida. Só que quanto que às vezes a gente cobra, julga, briga, e não é intencional, é porque a gente quer essa pessoa que a gente ama se desenvolvendo. Sim. Só que quanto isso gera um julgamento. E eu falo muito para os pais, Raquel, como seria, e eu tento trabalhar muito essa sensação realmente neles, como seria, Raquel, se o seu pai ou sua mãe te dissesse assim, nossa, filha, eu estou tão orgulhosa de você? Não é emocionante. A gente pode ser adulta, for a idade que for, tiver, mas se o pai... ele refere, ele valida aquilo que você faz de bom, é muito mais um ponto de apoio, de motivação para um comportamento, do que eu ficar só criticando ou julgando aquilo que eu faço de ruim. Eu sei que muitos pais, muitas vezes, estão muito cansados, porque uma criança com TDAH é uma criança que demanda muito.
Demanda. No sentido de você orientar, supervisionar, ou de ser uma criança inquieta. Então, é muito importante que os pais também possam buscar ajuda e até fazer uma terapia, passar por um profissional da psicologia, até um profissional da psiquiatria, se cuidarem para conseguirem cuidar adequadamente dessa criança, conseguir amparar ela, entendê-la e utilizar estratégias educacionais que sejam mais eficazes do que a crítica, do que a punição. Então, vem muito com um paciente, por exemplo, TDAH do tipo hiperativo, vem muito uma desregulação emocional. Quanto que eu, enquanto mãe, agora eu vou me colocar como mãe, eu preciso estar regulada emocionalmente para conseguir lidar com uma situação de crise. Exatamente. Até porque a criança aprende por modelagem. Exatamente. Então, ela vai aprender com o modelo que ela tem do pai, da mãe. Tá? Então, é muito desafiador, é muito. Mas o objetivo é a gente tentar orientar e os pais para que eles busquem ajuda. Mas a pergunta é, quais profissionais eu posso buscar, os pais podem buscar, Raquel? É importante que os pais procurem um profissional que tenha formação e experiência com TDAH. A linha de psicoterapia, ou seja, o psicólogo, a linha de psicoterapia que tem mais evidência é a cognitivo-comportamental e análise do comportamento. Esse profissional pode fazer um treino parental, um treino de pais. Além disso, os pais podem buscar um neuropsicólogo, que é um especialista que estuda muito TDAH, funções executivas, pode orientar estratégias práticas e também, se necessário, um psiquiatra ou um neuropediatra que vai ajudar na avaliação e confirmação do diagnóstico, realização de exames, diagnóstico diferencial e uso de medicação se necessário. Então, não são todos os pacientes com TDAH que precisam tomar medicação? Não são todos, porque existe o tratamento não farmacológico, que é um tratamento eficaz. Isso. E é tão legal porque o tratamento não farmacológico, eu sou super adepta quando necessário do tratamento medicamentoso, a gente conversa muito isso, mas quanto é importante o tratamento não farmacológico, porque pensando numa infância, numa adolescência, o cérebro faz plasticidade, então é um cérebro que a gente consegue desenvolver. E quem sabe desenvolver estratégias para que esse paciente realmente tenha um equilíbrio emocional e consiga lidar, às vezes, com a desatenção, ou às vezes a gente até tem um diagnóstico flutuante. Um paciente que tem uma intervenção precoce na infância, na adolescência, ele tem chance de ter muito menos impacto na vida adulta. Exatamente isso. É isso. Que bom, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, também nós estamos ali. Podem mandar no YouTube ou no Instagram do Psicomite Podcast, que nós estamos aqui para ajudar vocês. Obrigada.